morning, everyone. Morning. Bom dia a todos. E vamos pôr de pé para orar ao Senhor. Let's stand so we can pray to the Lord. I'm going to ask Noemi to come to the front and interpret for me the prayer. Heavenly Father, we thank you for the pleasure we have to be here today in your presence. Pai Celeste, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui hoje na tua presença. You promise where two or three are gathered together in your name, that you are among them, and we believe in that promise. Prometeste quando 2 ou 3 estão reunidos em teu nome estás no meio deles e nós cremos nessa promessa. We pray, Heavenly Father, that you help each one of us to quiet our hearts so we can indeed worship you the way it should be done. Pedimos ao Pai que abençoes a cada um de nós e acalmes os nossos corações para te adorar. And we pray that you will open our hearts so we can listen to your voice as we meditate upon your word. E pedimos que abras os nossos corações para ouvirmos a tua voz quando meditarmos na tua palavra. We thank you for your power and we know that you are our healer. Obrigado pelo teu poder e sabemos que és o nosso curador, doutor. And thus we commit everyone in our church who is going through health problems, and be with each one of them and help them out, and bring healing according to your will. E entregamos cada pessoa aqui da nossa igreja que está com problemas de saúde, que eles possam confiar em ti e os entregamos nas tuas mãos. Heavenly Father, we pray for our government that you will choose the right person to lead this nation. Pedimos pelo nosso governo e que a pessoa certa seja escolhida para liderar esta nação. And help each one of us to trust in you and not to be afraid. Ajuda a cada um de nós para confiar em ti e não ter medo. Heavenly Father, we commit into your care the missionaries that we support, that be with each one of them and encourage them, protect them and guide them. Senhor, entregamos os missionários que suportamos, se com cada um deles, encoraja-os e protege-os e guia-os. And we pray to help us today to exalt your name. E pedimos que nós possamos hoje exaltar o teu nome. Not only in this place, but in our homes, in our work, wherever we are. Não só aqui na igreja, mas nos nossos lares, no nosso trabalho, onde estivermos. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Amen. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. E nós vamos começar com Te louvo em qualquer parte. Meio do fogo, vamos quando não faz senso. Encaramos de frente o gigante e a cova dos leões. Às vezes nós gritamos nos montes, também no vale, vendo que ele nos vai valer. Às vezes temos
be seated. Deixa sentar. Eu vou pedir então a Silvia to come up in front and read God's scripture from Psalm 39, please. Then after that, I'm going to ask Father Bell to read in Portuguese Psalm 39. Good morning, everyone. Bom dia. Welcome to the house of the Lord. Even though it's gloomy outside, but we have the joy of the Lord in our hearts. And that's the most important thing, so welcome. I said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. I will restrain my mouth with a muzzle, while the wicked are before me. I was mute with silence. I held my peace even from good, and my sorrow was stirred up. My heart was hot within me. While I was musing, the fire burned. Then I spoke with my tongue. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days, that I may know how frail I am. Indeed, you have made my days as handbreadths, and my age is as nothing before you. Certainly every man at his best state is but vapor. Surely every man walks about like a shadow. Surely they busy themselves in vain. He heaps up riches and does not know who will gather them. And now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. Deliver me from all my transgressions. Do not make me reproach of the foolish. I was mute. I did not open my mouth, because it was you who did it. Remove your plague from me. I am consumed by the blow of your hand. When with rebuke you correct man for iniquity, you make his beauty melt away like a moth. Surely every man is vapor. Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry. Do not be silent at my tears, for I am a stranger with you, a sojourner as all my fathers were. Remove your gaze from me, that I may regain strength before I go away and am no more. This is the blessed word of God. Amen. Bom dia, irmãos. Diz a palavra do Senhor. Disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei qual um mundo, calava-me mesmo acerca do bem, mas agora a minha dor se agravou. Escandeceu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Então com a minha língua dizendo, faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Eis que mediste os meus dias a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta. Amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está só em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudecido estou, não abra a minha boca, pois tu és quem agiste. Tira de sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões castigas o homem por causa da iniquidade, destróis como a traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo o homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, um peregrino como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento antes que me vá e não exista mais. Amém. Ora, é com prazer ter aqui conosco outra vez a Natasha and her husband. His name is Julian. Julian. Okay, Julian. Thank you. And Peter, of course, Peter. I look at him and says, is that Peter? It's nice to see you. Abre a vossa Bíblia para o Salmo 39, que acabamos de ler. Vamos
vez no Salmo 39, capítulo que acabamos de ouvir. The title of this message is taken right from Psalm 39 and verse 7. O título desta mensagem foi tirado do verso 7 do capítulo 39 de Salmos. Notice what it says there. And now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. Diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. The words that David wrote in this psalm were inspired by God. And should be the same words that all Christians should say to God. My hope is in you. Estas palavras são inspiradas por Deus e são palavras que todos os crentes deviam dizer: a minha esperança está em ti. I'm sure that you're all aware of what is happening in the world at this time. Eu acredito que todos sabem o que está a passar no mundo nesta altura. And millions of people, they're afraid. Milhões de pessoas estão com medo. And if you're not careful, you might be afraid too. E se não tivermos cuidado, também teremos medo. But the message today is for all of us. My hope is not in people, but in God. Esta mensagem é para todos nós. A minha esperança está não nas pessoas, mas em Deus. Look at the circumstances that led David to write these words. Vamos ver as circunstâncias que levaram Davi a escrever estas palavras. If you read carefully Psalm 39, verses 9 to 13, you will notice that David is telling us about an experience that he had. Se lermos com cuidado dos versos 9 ao 13, vemos que Davi está a falar de uma experiência que ele teve. He talks about a sin that he committed and God had punished him for that sin. He doesn't tell you exactly what the sin is. Ele fala de um pecado que ele fez e Deus o castigou por esse pecado. Ele não nos diz exatamente qual o pecado. But you can see that his experience is one where it's really touching his life. Vemos que esta experiência realmente tocou a vida dele. You probably have gone through probably some similar experience in your own life. Quem sabe vocês também já passaram por experiências semelhantes na sua vida. It has touched you and you are weak. Te tocou e estás fraco. Let's read verse 9. I was mute. I did not open my mouth because it was you who did it. Vamos ler o verso 9. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. You notice that David is silent and he says, you are the one who actually did this to me. Vemos que Davi estava em silêncio e dizia: realmente tu a que fizeste isso. Then read verse 10. Remove your plague from me. I am consumed by the blow of your hand. O verso 10 diz: tira de sobre mim a tua praga, e estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Then verse 11. When with rebukes you correct men for iniquity, you make his beauty melt away like a moth. Surely every man is a vapor. Verso 11. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo o homem é vaidade. And you can see right here that David is opening up as he writes the psalm that God is disciplining him for something that he had done in his own life that was wrong, and he's feeling the blow in his life. Nós vemos que Davi está-se a abrir neste salmo à medida que vai escrevendo e ele está a mostrar aquilo que Deus estava a fazer nele e ele estava a sentir o peso do que se estava a passar. I like the fact he did not mention exactly what the sin was, Eu gosto do facto que ele não menciona qual era o pecado, because we all sin. porque nós todos pecamos. And there are times we sin and we don't like people to know what we sinned about. E muitas vezes pecamos e não queremos que as pessoas saibam que pecamos. We are ashamed of what we did, Temos vergonha do que fizemos. and we're afraid to even tell people, I've done this. E temos até medo de dizer aos outros: eu fiz isto. Notice what he says in Psalm 39, verse 1. I said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. I will restrain my mouth with a muzzle, while the wicked are before me. Vamos ver o que o verso 1 diz.
Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. He doesn't want the wicked to know that he committed a sin. Ele não quer que o iníquo saiba que ele cometeu aquele pecado, Lest he laughed at him. para que ele não se ria dele. Verse 2, I was mute with silence. I held my peace even from good. And my sorrow was stirred up. My heart was hot within me. While I was musing, the fire burned. Then I spoke with my tongue. Verso 2: Com silêncio fiquei como mudo. Falava mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. You can see that this experience that he has gone through, it completely took a hold of his life. Vemos que esta experiência que ele passou tomou conta completamente da vida dele. And there are times that sometimes we go through experiences that takes a hold of our life. E muitas vezes certas experiências tomam conta da nossa vida. And then you will notice that David asks God a prayer. He says, verse 4, Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days, that I may know how frail I am. No verso 4 vemos uma oração que Davi fez que diz: Faça-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. So he's asking God to show me what my life is compared to you. Ele está a pedir a Deus: mostra-me o que é a minha vida comparado contigo. And then in verse 5, he gives the comparison between himself and God. E no verso 5 ele se compara a si próprio e Deus. Notice verse 5. Indeed, you have made my days as handbreadths. Verso 5 diz: Eis que fizeste os meus dias como a palmos. In other words, my days compared to you is nothing. Noutras palavras, os meus dias comparados contigo são nada. What is our handbreadth compared to God? Qual é um palmo comparado com Deus? O The nosso. God who made the universe, what are we compared to God? O Deus que fez o universo, quem somos nós comparados com Ele? We're very weak. Somos fracos. Then he says in verse 5 as well, and my age is as nothing before you. E no verso 5 ainda diz: O tempo da minha vida é como nada diante de ti. When you read the Bible in the Old Testament, we are admired by the ages of the people in those days, how they lived. Quando lemos no Velho Testamento as idades daquelas pessoas que viveram há muitos anos, ficamos admirados. And you will notice that the median age is about 900 years. E vemos que a idade média mais ou menos é de 900 anos. And we say to ourselves, that's a long time. E nós pensamos em muito tempo. My dad is 97 years old. O meu pai tem 97 anos. Never thought he would reach that age. Nunca pensou que chegasse a essa idade. But did you know that our age compared to God is nothing? Mas sabem que a nossa idade comparada com Deus é nada? 1,000 years to God is like a day, and a day is like 1,000 years. Time to God is nothing. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. Tempo para Deus é como nada. And David, as he's meditating upon it, and as compares himself with God, he says, well, my age is nothing compared to you. E Davi, a comparar-se com Deus, disse: Bem, a minha idade não é nada comparado contigo. The Bible tells us that David lived to be 70 years old when he died. A Bíblia diz que Davi morreu aos 70 anos de idade. Now you notice he says, certainly every man at his best state is but vapor. E ele continua no verso 5: Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. And we all know that vapor, it vanishes just like that. E todos sabem que vaidade desaparece rapidamente. And so you see, David knows I'm nothing. I'm like vapor. I'm here and I'm gone. Então David sabe que ele era nada, e como vaidade está aqui hoje e amanhã desaparece. And then he reflects upon another picture of himself as in comparison with God. Verse 6, surely every man walks about like a shadow.
Então no verso 6 ele se compara com Deus outra vez, dizendo: na verdade todo o homem anda como uma sombra. We are a shadow compared to God. Nós somos uma sombra comparados com Deus. We might walk and all of a sudden we see the shadow, but before you know it, it's gone. Nós andamos, vemos a sombra e sem mais nem menos desaparece. Our life on this earth is like a shadow. A nossa vida na terra é como uma sombra. I look at myself and say, wow, I'm 70 years old now. How did it happen? Eu olho para mim e digo: uau, eu tenho 70 anos, como é que isto aconteceu? When I was a kid, I used to say to God, when am I going to be 20 years old? Quando eu era criança eu dizia assim: quando eu tiver 20 anos. And after I reach 20, the time starts flying. Slow down, please. E depois de fazer os 20 anos eu dizia, o tempo passava muito rápido e eu dizia: calma, mais And devagar. now I say, wow, another year has gone by. Agora eu digo: uau, mais um ano se passou. David realized his life compared to God is nothing. David se apercebeu que a sua vida comparada com Deus era nada. The things that we do on this earth, yes, we occupy ourselves in many things, but at the end of the day, they're nothing compared to God and His eternal blessings. As coisas que fazemos nesta vida, e fazemos muitas coisas, não são nada comparadas com Deus e as suas bênçãos eternas. Look at verse 6. Surely every man walks about like a shadow. Surely they busy themselves in vain. He heaps up riches and does not know who will gather them. Vamos ver no verso 6 que diz: na verdade todo o homem anda como uma sombra. Na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. When we die, everything we work for, everything we have accumulated on this earth, we cannot take it with us. It says right here. Quando morrermos, tudo o que fizemos e amontoamos aqui neste mundo não levamos connosco. Fica tudo aqui. One of the richest men that lived in the ancient times was Job. And when God took everything away from him, his wife became upset. Quando o homem mais rico do tempo antigo viveu na terra, que era Jó, e quando Deus tirou tudo dele, a sua esposa ficou chateada. But Job knew that the most important part that he had was not the riches that God had given him in a material part. Mas Jó sabia que o importante não eram as riquezas que ele tinha. He knew and he wrote, naked I came to this world, and naked I will leave. Ele sabia e ele escreveu: eu nu vim para este mundo e nu vou sair deste mundo. That's what will happen to Musk, who is the richest man in the world right now. When he dies, everything that he has accumulated will stay right here. Isso é o que vai acontecer ao homem mais rico do mundo hoje. Quando ele morrer, tudo o que ele tem vai ficar aqui. He cannot take it with him. Ele não pode levar nada consigo. And when I die, everything I have will stay here. E quando eu morrer, tudo o que eu tenho vai ficar cá. But God doesn't. God is eternal. Mas Deus é eterno. Deus continua. And His blessings are eternal. E as suas bênçãos são eternas. And if you have Jesus in your life, you are a rich person. E se tens Jesus na tua vida, és uma pessoa rica. Because you will be with God forever. Porque estarás com Deus para sempre. That's the most important part. Essa é a parte mais importante. Now, why did David say, my hope is in you? Porque foi que David disse: a minha esperança está em ti. David said these words because he knew that only God could deliver David from his sins. David disse isso porque ele sabia que só Deus podia libertá-lo dos seus pecados. Notice what he says in verse 8. Deliver me from all my transgressions. No verso 8 diz: livra-me de todas as minhas transgressões. David had sinned and he knew that the only person who could help him out, the only one, was God. David tinha pecado e ele sabia que a única pessoa que o podia ajudar, o único, era Deus. When I ask a question to people, what do you think you need to do in order to be saved? Quando eu pergunto às pessoas: o que é que achas que tens que fazer para ser salvo? And I ask this question because I know exactly what they're going to get.
the answer that they're going to give me. Eu faço essa pergunta porque eu sei exatamente qual a resposta que eles me vão dar. The majority of people, they think they can be saved by their good deeds. A maioria das pessoas pensam que são salvos pelas suas boas ações. I've asked this question to thousands of people. Eu já perguntei essa pergunta a milhares de pessoas. And they would say to me, well, if I'm a good person, Eles dizem, não, se eu for uma boa pessoa, if I try my best to be a good husband, good wife, se eu tentar o melhor para ser um bom marido, uma boa esposa, I'd be a good son, um bom a filho, good daughter, uma boa filha. like you. If I try my best to be a good person to help those in need, Se eu tentar o meu melhor para ser uma boa pessoa e ajudar aquelas pessoas com necessidade, surely these things will be looked by God as a way for me to be earning my salvation. claro que estas coisas vão ser vistas por Deus como meio para eu alcançar a salvação. Then I ask, are you sure you're going to be saved if you do all those things? E depois eu pergunto, tens a certeza que se fizeres isso tudo vais ser salvo? Well, I have to be honest, I'm not quite sure, but I think it might be. E eles dizem, eu não, vou ser honesto, não tenho a certeza, mas acho que deve ser. And then I says, would you like to know what the Bible says? What you need to do in order to be saved? Então eu pergunto, queres saber o que é que a Bíblia diz? Qual é o que tens que fazer, o que é que tens que fazer para ser salvo? So I open to a verse that is in Acts chapter 10. In Acts chapter 10, verse 43. Então eu leio o verso de Atos 10, 43. It says the following, to him witness all the prophets, whoever believes in him shall be forgiven of all their sins. Diz assim, e a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. And then I show them this message was given to a man who was a good man. Então eu mostro que esta mensagem foi dada a um homem que era bom. Cornelius was a man who loved God, who prayed to God, and he actually helped people who were poor. Cornélio era um homem que amava a Deus e orava a Deus e, na realidade, ajudava as pessoas com necessidade. And yet God knew this man was not saved. E, no entanto, Deus sabia que este homem não era salvo. So he sent an angel to this man to tell him, go and call Peter. He will tell you what you need to do in order to be saved. Então ele mandou um anjo a esse homem dizendo, vai chamar Pedro, que ele te vai dizer o que tens que fazer para ser salvo. And he was puzzled when he was told that all the things he had done, even though God approves that you do good things, they cannot pay for your sins. Então ele estava como um enigma, sem entender, porque tudo, quando soube que tudo que tinha feito não ia ajudá-lo para a salvação. You see, God is our hope. Vemos que Deus é a nossa esperança. And David knew this. E David sabia disso. Only God could forgive his sins. Nobody else. Só Deus podia perdoar o seu pecado, mais ninguém. And God has provided for us a way of salvation when he sent his only Son, the Lamb of God, who took away our sins. E Deus providenciou o nosso meio de salvação quando Ele enviou o seu único Filho, o Cordeiro de Deus, para nos salvar dos pecados. You see, only God is our hope. Só Deus é a nossa esperança. Only Christ can save you and I. Só Cristo pode salvar a ti e a mim. Jesus said in the Gospel of John chapter 8 verse 24, if you don't believe in me, you will die in your sins. Jesus disse em João 8, 44, se não creres em mim, morrerás no teu pecado. If you don't believe that I came to be your Savior, you will not be saved. Se não acreditas que eu vim para ser o teu Salvador, não serás salvo. If you don't believe that I died and paid the debt of your sins, you will not be saved. Se não acreditares que eu morri e paguei a dívida do teu pecado, não és salvo. Your only hope is me. A tua única esperança sou eu. There's no other hope. Não há outra esperança. It's amazing how people, in their blindness, don't realize that salvation is a gift that God gives to you when you put your faith in Christ as your Savior. É incrível como as pessoas não se apercebem que quando pões a tua fé em Cristo, a salvação é um presente que Deus te dá.
And in the midst of the sorrow that David is going through, the fact that he had sinned, and he was feeling all the pressure upon his life, he came to a point and realized, my God, you're my only hope. E no meio de toda a aflição que ele estava a passar sobre aquele pecado que ele tinha feito, ele apercebeu-se que Deus és a minha única esperança. And so he says, verse 8, deliver me from my transgressions. Então no verso 8 ele diz, livra-me da minha transgressão. And Christians need to thank God that God is their hope. Então o crente tem que se virar para Deus, porque Deus é a sua esperança. David said, God is my hope because he's the one who delivered me from my enemies. David disse que Deus era a sua esperança porque ele o tinha livrado dos seus inimigos. That's what you read in verse 8. Deliver me from all my transgressions. Do not make me the reproach of the foolish. É o que diz no verso 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Did you know that we all Christians have a great enemy? Sabem que todos os crentes têm um grande inimigo? The devil is our enemy. O diabo é o nosso inimigo. He works 24 hours a day, never takes a break. Ele trabalha 24 horas por dia, nunca faz intervalo. You might take a coffee break, the devil doesn't do that. Nós tomamos um intervalo com um cafezinho, mas ele não faz isso. Even when you are sleeping, he's still attacking you. Até mesmo quando estás a dormir, ele ataca. And we need God to protect us. Precisamos que Deus nos proteja. When Jesus was on that Garden of Gethsemane, he was being attacked by the devil. Quando Jesus estava na terra, ele foi atacado pelo diabo. And he prayed fervently, asking God, his Father, to help him out to do the work that he came to do for us. Ele pediu a Deus o Pai ferventemente que o ajudasse a fazer o trabalho que ele tinha para fazer, que ele tinha vindo ao mundo para And the fazer. enemy was attacking him. Why should you die for them? Então, o ataque do inimigo era: porque é que tens que morrer por eles? Why should you suffer? Porque é que tens que sofrer? They don't deserve it. Eles não merecem. And for the first time, Jesus knew that sin would touch his own life. Not because he sinned, but because he was thinking about himself, our sins. Então, pela primeira vez, Jesus se apercebeu que o pecado ia tocar na sua própria vida. Não porque ele tivesse pecado, mas porque ele estava a carregar todos os nossos pecados. And that was the most suffering part of the whole thing on the cross. It wasn't a physical, it was a spiritual impact. That Jesus knew, I'm carrying the sins of the world upon me. E o maior sofrimento que Jesus sofreu não foi o sofrimento físico, mas foi o sofrimento emocional e espiritual, porque ele se apercebeu que estava a carregar o pecado do mundo inteiro sobre ele. So he took, the apostle says, pray with me. Então o apóstolo disse, ora comigo. You Ele know what disse the, aos apóstolos, orem comigo. Sorry. you know what the apostles did? Sabe o que é que os discípulos fizeram? They fell asleep. Pegaram no sono. While Jesus prayed, they're sleeping. Enquanto Jesus orava, eles dormiam. The prayer was so hard that the Bible says that the perspiration of his body became falling as blood. Foi uma oração tão difícil que a Bíblia nos fala que enquanto Jesus orava, até o seu suor se tornou como sangue. Eram gotas de sangue. That was a great attack. Foi um grande ataque. But he won by prayer. Mas ele venceu com uma oração. And when the devil attacks you, and he will attack you, E quando o diabo te atacar e vai atacar and he will tempt you, e vai te tentar, you need to protect yourself by realizing that only God is your hope. precisas te proteger, até percebendo que só Deus é a tua esperança. You need to pray. Precisas orar. Jesus said to the apostles, pray so you will not sin. Jesus disse aos discípulos, orai para que não pequeis. You see, our hope is God. Bem, a nossa esperança é Deus.
He's the one to deliver us from the attacks of the enemy. Ele é o único que nos pode livrar dos ataques do inimigo. If you read the Lord's Prayer, you will notice that Jesus in that prayer, he taught us, deliver us from evil. Quando lemos a oração do Pai Nosso, vemos que Jesus disse, ele ensinou nessa oração, livra-nos de todo o mal. In Ephesians chapter 6, verses 10 to 11, the Apostle Paul advises the Christians, be careful, the enemy is attacking you. Pray, so you will not be tempted. Efésios 6, 10 e 11 diz, nos dá um conselho para que oremos, para não sermos atacados pelo inimigo. If you read the letter of 1 Peter chapter 5, verse 8, the Apostle Peter warns the Christians, be careful of the devil, he is around you to tempt you. 1 Pedro 5, 8 nos diz, cuidado com o diabo, porque ele nos vai tentar. And Peter knew what he was talking about because Jesus warned him, the devil's going to tempt you and deny me 3 times. Yeah, e Pedro sabia o que estava a falar porque Jesus lhe disse que ele iria pecar 3 times he would deny Christ. 3 vezes ele negaria a Cristo. Sometimes we do actually do a lot of mistakes, but in this case it was 3 times. Muitas vezes fazemos muitos mais erros, desta vez foi só 3 vezes. And Peter says, no, Lord, I will never deny you. I will die, but not deny you. E Pedro disse, não Senhor, eu não te vou negar, eu morrerei sem te negar. And all the apostles says, Lord, we will not do this to you. No. E os outros discípulos disseram, Senhor, não vamos fazer isso a ti. A couple of hours from that great confession of a man who thought he was so strong, guess what he does? 2 horas após essa grande confissão daquele homem que pensava que era muito forte, adivinham o que ele fez? The devil tempted him and he denied Christ 3 times. O diabo tentou e ele negou a Cristo 3 vezes. And when the rooster started roosting, because he says, until the rooster crows twice, you're going to deny me 3 times. E quando o galo começou a cantar, Jesus tinha dito, quando o galo começar a cantar, já me terás negado 3 vezes. And Peter looked up to Jesus and he cried. Pedro olhou para Jesus e chorou. How could I do that? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Publicly, I denied that. Publicamente eu neguei. I shamed myself. I shamed my Lord. Eu me envergonhei a mim próprio e envergonhei o meu Senhor. And from that day on, Peter realized what a weak person I am. E daquele dia para a frente, Pedro se apercebeu que era uma pessoa fraca. Be careful when you think you're strong. That's when the devil will attack you. Cuidado quando pensas que és forte, vai ser aí que o diabo te vai atacar. He likes people to think that they're strong. Ele gosta que as pessoas pensam que são fortes. It's better for you to realize I need God. He's my help. É melhor que até percebas, eu preciso de Deus. I am weak. I need His help. Eu preciso da sua ajuda. Only God can deliver you and I from death. Só Deus pode te livrar a ti e a mim da morte. Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. And only God can help you to deliver you from people who are trying to hurt you. Só Deus te pode libertar a ti de pessoas que querem te magoar. Let's read Psalm chapter 3. Vamos ler o Salmo 3. The psalm was written by David again. Este salmo também foi escrito por Davi. And notice the experience that this man is going through as he writes this psalm. Vamos notar a experiência que ele está a passar enquanto escreve este salmo. Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim.
And most likely he was talking about the experiences that when Saul rose up against him with no reason for it and tried to kill him. Ele se calhar estava a falar da experiência quando Saul se levantou sem razão para o matar. Saul had 3,000 soldiers surrounding David in order to kill him. Saul tinha 3.000 soldados rodeando Davi para o matar. And David had 600 men around him. E Davi só tinha 600 homens com ele. Now you take the count. 600 against 3,000. Agora pensem bem, 600 contra 3.000, Unless God rescues you, you are gone. a não ser que Deus te salve. Já estás, já passaste. And here is David going through this experience. And money rose up against me. And the people are laughing at David. Look at verse 2. Many are they who say of me, there's no help for him in God. E aqui está Davi a passar por essa experiência em que muitos se levantaram contra ele, e o verso 2 diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. They thought, this time you're going to die. Eles pensaram, desta vez ele vai morrer. If you read the Bible, you'll know that God did not allow this to happen. Se lês a tua Bíblia, saberás que Deus não deixou que isso acontecesse. But notice what David writes here, verse 3. But you, O Lord, are a shield for me. Even though people don't think that you're going to help me out. Even though many people are against me. But I believe you are my shield, my glory, and the one who lifts up my head. Vemos o verso 3 que Davi diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, mesmo que os outros não acreditem, ele cria, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. And then he prayed to God, verse 4. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill. E no verso 4 ele orou, disse: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. David believed that even though many people were against him, and physically he couldn't really defeat them, but he believed that God would actually help him. He knew God was the one who could help him. David sabia que apesar de muitas pessoas se levantarem contra ele e terem poder para o derrotar, ele sabia que Deus era o único que o podia ajudar. And because he believed, he was able to have peace and rest. Porque ele acreditou, ele foi capaz de ter paz e descanso. Look at verse 5. I lay down and slept. I awoke, for the Lord sustained. Can you imagine this man sleeping even though he knows 3,000 soldiers are ready to kill him? O verso 5 diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Imaginem ele sabendo que tinha 3.000 pessoas no lado de fora para o matar, ele mesmo assim dormiu. Verse 6, I will not be afraid of 10,000 people who have set themselves against me all around. O verso 6 diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. You know, I like this verse in Isaiah chapter 41, verse 10. Fear not, for I am with you. Eu gosto do verso de Isaías 41:10 que diz: não temas, eu estou contigo. He's talking to a nation who's going through very difficult times. Ele está a falar para uma nação que está a passar por momentos muito difíceis. And God is saying to Christians in our days, don't be afraid, I am with you. E Deus está a dizer aos crentes hoje: não tenhas medo, estou contigo. The enemy is against you, yes, true. And people are rising up against you, that is true, but don't be afraid. O inimigo está contra ti, é verdade. Há pessoas contra ti, é verdade, mas não tenhas medo. And then notice what he says in verse 7, Arise, O Lord, save me, O my God. For you have struck all my enemies on the cheekbone. You have broken the teeth of the ungodly. Salvation belongs to who? To the Lord. Your blessings upon your people. Verso 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem de quem? Vem do Senhor. Porque o teu povo seja a tua bênção. A man who completely trusted in God and realized only God can save me. Um homem que confiou em Deus completamente e sabia que só Deus podia salvar. Now, David was not a perfect man. He made mistakes that we read studying his life on Wednesdays. David não era um homem perfeito, fez muitos erros, e nós temos estudado a vida de David às quartas-feiras. The one thing that we notice is that all the time
God protected David from all the enemies who tried to kill him. Mas uma coisa que notamos é que todas as vezes Deus protegeu Davi quando os inimigos o atacavam. He helped him to kill that giant Goliath. Ele ajudou a vencer o gigante Golias. He helped him when his own father-in-law planned his death. Deus o ajudou quando o seu próprio sogro planeou a sua morte. And protected him. He never allowed him to be touched. Deus o protegeu, nunca deixou que ele fosse tocado. He protected him when the armies of the nations around Israel tried to destroy Israel, and God did not allow this to happen. Ele protegeu David quando as nações à volta de Israel tentaram destruir Israel e Deus não deixou que isso acontecesse. He protected him when his own son, Absalom, rose up the nation against him to try to kill him too. Deus o protegeu quando o seu próprio filho Absalão o atacou. Deus não deixou isso acontecer. He protected him from people who betrayed him, that he thought they were his friends, but they were not his friends. Deus o protegeu de pessoas que o traíram quando ele pensava que eram seus amigos e não eram. So I say to you, don't be afraid. Então eu vos digo, não tenham medo. If God is for us, who is against us? Se Deus é por nós, quem será contra nós? My hope, your hope, is in God only. A minha esperança, a tua esperança, está somente em Deus. Your hope for your salvation is in Christ, not in you. A tua esperança para a salvação está em Cristo, não em ti. And your hope against the attacks of the enemy is in Christ and in God, not in yourself. E a tua esperança para vencer os ataques do maligno está em Deus, não em ti. And those who try to hurt you, whether it be at work or any other place, remember one thing, God is watching. You belong to Him, He will take care of you. E quando as pessoas tentam te magoar, seja no teu trabalho ou em qualquer sítio, lembra-te, Deus está a ver tudo e Ele vai cuidar de mim. I could go on, but I'm not going to be boring too much. Eu queria continuar, mas não vos vou aborrecer mais. But I'm going to conclude with a message. I was watching a film yesterday. I was quite amazed. The name of the film is The Egyptian. Eu vou terminar com uma mensagem e ontem eu estava a ver um filme com o nome egípcio, ou egípcio. And the actor was representing Pharaoh, the king of Egypt. Before he died, he said these words, and it really spoke to me. E o ator estava a fazer o papel de Faraó. Antes dele morrer, o Faraó morrer, ele disse umas palavras que realmente me tocaram. This man used to worship an idol. He worshipped the sun. Este homem adorava o sol. At the end of his life, before he died, he realized what he was doing was completely wrong. Mas no fim da sua vida ele percebeu que tudo o que ele fez estava errado. And so he said these words. Então ele disse isto. The house of God is all creation. A casa de Deus é a sua criação. Tear down the mountains, Derruba os montes, empty the seas, vazia o mar, rasa o mar. strip the skies of all the stars, Tira as estrelas do céu and you still have not touched God. e ainda não tocas em Deus. I was wrong. Eu estava errada. I thought that God was the face of the sun. Pensei que Deus fosse o sol. And for many years, I worshipped the sun. Por muitos anos adorei o sol. But now, I finally realize God is more and much more. Mas agora eu não percebo que Deus é mais e muito mais. The sun is not God, O sol não é Deus, but the symbol of His warmth and His active power. mas é um símbolo do seu amor e da sua força. God is not an idol made by the hands of men. Deus não é um ídolo feito por homens. God is the creator of all things. Deus é o Criador de tudo. God is a loving spirit who lives in all of our hearts. Deus é um Espírito amoroso que vive nos nossos corações. I am fortunate that to finally understand who is God. Eu estou feliz que finalmente eu percebi quem é Deus. A truth cannot be killed. A verdade não pode ser morta. A man cannot be judged by the color of his skin, O homem não pode ser julgado pela cor da sua pele, nor by his clothes.
nem pela maneira como parece, nor by his jewels, não pelas suas joias, nor by his triumphs, nem pelos seus triunfos, but only by his heart. mas somente pelo seu coração. A good man is better than a bad man. Homem bom é melhor do que homem mau. Justice is better than injustice. Justiça é melhor do que injustiça. He who uses mercy is superior to him who uses violence. Aquele que é misericordioso é superior ao que usa violência. We have only one master, Só temos um mestre, the God who has made us. o Deus que nos fez. Only his truth is immortal, Só a sua verdade é imortal. and in his truth we are all equal. E na sua verdade somos todos iguais. I don't know if the man who made that film was a Christian. I have no idea. Não sei se o homem que fez esse filme era crente, não tenho ideia. But the very words that this man said, these were the last words of the film. Mas estas últimas palavras deste homem no filme It is biblical, é bíblica, what he said. são bíblicas. God is our hope. Deus é a nossa esperança. It is only God who can save us from our sins. Só Deus nos pode salvar dos nossos pecados. Christ is our best friend. Jesus é o nosso melhor amigo. It is only God who can cure you from your diseases. Só Deus pode te curar das tuas doenças. It is only God who can save our souls from eternal condemnation. Só Deus nos pode salvar a alma da condenação eterna. It is only God who can give us eternal life. Só Deus nos pode dar a vida eterna. It is only God who can resurrect us from the dead. Só Deus nos pode ressuscitar dos mortos. It is only God who is always with us and protect us from our enemies. Só Deus é o único que está sempre connosco e nos protege dos nossos inimigos. It is only God who has the power to help us when the storms knock in our homes. Só Deus nos pode ajudar quando a tempestade bate à porta. It is only God who gives you the strength and the comfort that we need. Só Deus nos dá a força e o conforto que precisamos. It is only God who can give you peace, love, and joy. Só Deus pode dar paz, amor e alegria. It is only God who can restore paradise and reign in a perfect kingdom. Só Deus pode restaurar o paraíso e chover na hora certa. A kingdom where there's no more wars, Um reino onde não há mais guerra, no more sin, não há mais pecado, no more sickness, não há mais doença, no more death, não há mais morte, no more tears, não há mais lágrimas, no more evil people. não há mais pessoas más. Praise be to God. Graças a Deus. My hope is only in God. A minha esperança está somente em Deus. Say it with me. My hope is only in God. Digam comigo, a minha esperança está somente em Deus. Go home and read this psalm Vai para casa e lê este salmo and meditate on the very words. e medita nestas palavras. My hope is only in God. A minha esperança está somente em Deus. May God bless you. Que Deus vos abençoe. Let's finish then by singing the last hymn with the last battalion and the one of the Vamos terminar com o último hino. Let's stand, please. Amigo incomparável. No,
the service, we're going to have an annual business meeting, and so we ask that the members of the church to please stay. And we will ask the regional Zens to finish in prayer, please. Okay. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, because you allowed us to be in your house this morning, Lord, worshiping you and singing praises to you, Lord, doing the ministries, the singing, the preaching of the word, and we thank you, Lord, for the pastor to bringing it to us as clear as he did, Lord. We know it comes straight from your Holy Spirit, Lord. We continue to ask for his help and for many years to continue to be taking care of the flock here in this place, Lord. And we also ask that you would be with our sick people that could not be here this morning, Lord. We ask that you would touch them and heal them, Lord, that they can be ready to come next week, Lord. Continue to bless our sick people that are chronically sick and at home, Lord. Touch the areas that are affected. You know all things, Lord. You're the doctor of doctors, and we know that you can do it if it's in your will, Lord. Thank you, Lord, once again for each and every one that was present here this morning, Lord. You know their needs, and we ask, Lord, that you meet them where they are, Lord. We also thank you for for everything that was done here, Lord. We know you equip your church, you give gifts and talents to people to worship you, Lord. And we praise you because they came and they were here this morning praising you. That is in the name of your Son that I pray. Amen. Amen.